Nós vamos ter uma novidade dentro de pouco tempo aqui em Juí, que é o monitoramento de presos por tornozeleira eletrônica. Esse projeto, ele surgiu aqui no estado, digamos como um projeto piloto na região metropolitana, foi ampliado e agora vai ser estendido para todas as regiões do estado. Amanhã vai acontecer uma reunião, 17 horas, no auditório do Fórum, sim, aqui de Juí, quando a SUSEP vai explicar também esse processo desse equipamento para os presos, que é direcionado aos presos do regime semiaberto. Juiz Vinícius Borba Paz Leão, que é o juiz da vara criminal aqui de Juí, que trabalha nessa área, está aqui no estúdio para explicar sobre esse trabalho. Então, doutor Vinícius, bom, primeiro, está certo que Juí vai ter esse projeto. Esse sistema de monitoramento eletrônico, ele é um sistema que foi criado, em princípio, foi implantado para solucionar o problema de falta de vagas do regime semiaberto na região metropolitana. O Estado não conseguia criar vagas, não conseguia construir estabelecimentos e havia um grande problema de fugas, então foi pensada essa alternativa. Foi um sistema que ele foi aprimorado e se constatou que era um sistema bom, que trazia muitos benefícios. Então o Estado resolveu adquirir mais esses equipamentos para possibilitar a instalação em todo o Estado. Então isso é certo que vai acabar vindo para todas as regiões do Estado. E como é um sistema que traz benefícios, a gente se interessou em trazer isso. Claro que vai ter que ser feito de uma forma experimental para a gente ver se efetivamente vai ser um sistema que vai funcionar bem, né? Mas é certo que, pelo menos de forma experimental, ele vai ser implementado aqui. Inclusive em Juiz de forma experimental. Exatamente. Primeiro. Vai ser em todos os municípios, Juiz, que tem presídios penitenciários, é isso? Exatamente, mas como isso vai possibilitar que o preso não se recolha à noite, como ele fazia, e vai para sua casa, inclusive aquelas cidades que não têm presídios vão ter presos com monitoramento. Então a gente tem recolhidos aqui no Instituto Penal de Juí, que popularmente se conhece como albergue, presos de Santa Bárbara, de Panambi, de Augusto Pestana, que não tem presídios, não tem nenhum tipo de casa prisional. São vinculados àquele município. Exato. Eles saem para trabalhar, às vezes vão até Panambi, trabalham lá e voltam para dormir em Juí. E esses presos com a tornozeleira, eles vão poder ficar lá em Panambi. Lá tranquilo. Exatamente. O senhor entende que esses dispositivos eletrônicos sejam um modo de poder suprir até mesmo o fato de que as nossas casas prisionais não possam ser consideradas intransponíveis? Esse sistema, pelo que me foi apresentado, claro, eu conheço muito pouco dele, mas é um sistema que, pelo que a SUSEP nos apresentou, ele traz inúmeros benefícios, inclusive nesse aspecto de reduzir fuga, inclusive. Parece que é um sistema que vai possibilitar a fuga, mas não, é o contrário, porque basta a gente ver como funciona hoje o semiaberto. Como é que é hoje o semiaberto? O preso pernoita no albergue, sai para trabalhar pela manhã. Se ele não for trabalhar, se ele resolver fugir, a gente só vai saber disso se o empregador dele nos informar lá para o Instituto Penal, o Instituto Penal nos informar. Geralmente um mandado de prisão, informação para a brigada, vai demorar algum tempo para a gente saber que o preso está foragido. E às vezes a gente só sabe isso quando ele não retorna para pernoitar. Às vezes ele fica o dia inteiro sem a gente saber onde o preso está. Ele sai pela manhã, se ele resolver não ir trabalhar, ele vai fazer o que ele quiser e a gente só vai saber quando ele não retornar. Quando não retorna para a entrada. Com o monitoramento, ele vai ter um horário que ele vai poder sair para trabalhar. Se ele vai começar a trabalhar às 8, ele vai ter das 7h30 às 8 para percorrer um trajeto pré-determinado. Ele não pode sair daquele trajeto. A partir das 8 horas, ele vai ter que estar no local de trabalho. Se ele sair do local de trabalho, a gente vai saber por quê. Vai saber exatamente o momento, o sistema vai dar o alerta. Acabou o horário do trabalho, ele vai ter um tempo para seguir aquele mesmo trajeto para a sua residência e no horário que ele tem que ficar na residência, ele vai ter que ficar ali, ele não vai poder sair do perímetro da residência. O senhor entende que com a adoção dessas tornozeleiras eletrônicas, a própria questão da progressão do regime poderá ser executado de modo mais contundente, de modo mais eficaz? Eu acredito que isso vai trazer principalmente a possibilidade de uma fiscalização melhor. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje no semiaberto são as fugas. Então, e quando o preso é recapturado, ele tem que dar uma justificativa do motivo da fuga. E o que eu tenho observado é que a maioria das fugas que a gente tem aqui, em Juí, em especial, são relacionadas a desavenças entre os presos lá dentro. Aquele preso que ele quer cumprir regularmente a pena dele, que ele quer sair para trabalhar, que ele quer cumprir a pena direitinho e sair solto, normal, ele acaba sendo explorado pelos demais, ele acaba sendo extorquido, ele recebe ameaças, olha, se você não trouxer droga, não fizer isso, não fizer um favor, ele acaba sendo ameaçado de morte. E aí, às vezes, com medo, ele não retorna e fica foragido.
Às vezes é o preso também que tem dívida de droga e acaba foragindo porque ele acaba sendo ameaçado pelo outro preso que está lá. Com o sistema de monitoramento, o preso não precisar retornar, não ficar essa promiscuidade de misturar presos condenados por diversos tipos de crime recolhidos juntos, o que também é uma situação irregular, talvez a gente consiga melhorar isso. É como o senhor diz, claro que esse sistema ainda vai ser explicado amanhã, preciso conhecer um pouco mais, mas pelo que o senhor comentou, juiz Vinícius, então o preso que receber essa tornozeleira, ele vai ter um roteiro definido, não pode sair daquilo ali. Por exemplo, em Juiz, se ele está no albergue e fica ali, vai trabalhar na Avenida Coronel Dico, ele vai sair pela rua, então, aquela do albergue, tá, e vai ter um pré-definido. Exato. E isso, o monitoramento acontece lá no albergue? Tem um sistema? Não, vai ser implantado, em cada região do estado, vai ser implantado um sistema de controle regional. Regional. Aqui na região vai ficar em Santo Ângelo. Santo Ângelo. Pelo que nos foi passado, isso até vai ser assunto da reunião amanhã, a gente quer entender melhor isso da SUSEP, como é que vai ser feito esse controle, mas pelo que nos foi informado, há uma equipe já de agentes que está sendo treinada para trabalhar com esse controle. Isso implica num reforço contingente, né, logicamente. E a informação que eu tinha antes, agora essa é uma informação nova que vai ser regional, a primeira que eu tive é que esse controle ia ser feito todo em Porto Alegre, numa central integrada que controlaria um sistema de câmeras da Brigada, da SUSEP e da Polícia Civil. Então, é um sistema que permite essa integração, inclusive. E até para a Polícia Civil isso vai ser uma ferramenta importante da investigação, porque o sistema ele deixa registrado todo o itinerário do preso e o horário que ele esteve em determinado lugar. Então, por exemplo, se ocorrer um assalto aqui no centro, numa lotérica, como ocorreu, a gente vai poder saber se algum preso passou por ali naquele horário. Fica bem fácil. Nossa, rastreamento, né? Digamos que cada preso que recebe a tornozeleira, ele tem uma espécie de código que é possível monitorar ele, ou algo assim. Exatamente. O sistema ele permite dizer, se a gente quer saber onde o preso A esteve, o sistema permite isso. A gente verifica online onde está o preso A. Eu me recordo uma ocasião, numa outra oportunidade, nós conversávamos sobre esse tópico extremamente polêmico da progressão de regime. O senhor mantém aquele seu ponto de vista de ser contrário à progressão de regime nesse nosso contexto, com a atual conjuntura, enfim? O que eu defendo, e que a maioria dos colegas também que atuam na execução defendem, é que a gente não... o regime semiaberto, da forma como ele existe hoje, ele não deveria existir. O que a gente defende é que, claro, a gente não tem como fugir do sistema progressivo, porque está assegurado na Constituição, mas o que a gente entende que seria melhor nesse campo seria a gente ter só regime fechado, livramento condicional com esse monitoramento eletrônico, e numa segunda fase, para o preso que se adapta bem, o livramento condicional sem o monitoramento eletrônico. Acho que seria bem mais efetivo do que esse anacrônico. Com outro tipo de controle, né? Só que o nosso papel é cumprir a lei, e a lei estabelece que a gente tem regime fechado, semiaberto, aberto e livramento condicional. Então a gente fica preso a isso. Bom, esse sistema aí, se for implantado, ele vai ser em Juí para o pessoal do albergue, lá da penitenciária não, né? Não. Regime fechado não ficam lá. Existe a possibilidade de ser ampliado isso depois para a questão da Maria da Penha, enfim, da violência doméstica. Ele tem um dispositivo que pode ficar com a mulher e que ele dá um alerta se o agressor, enfim, se aproximar dela. Na mulher aí? Uma tornozeleira eletrônica. A tornozeleira não, fica no homem. Fica no homem. E se ele se aproximar da mulher, ela recebe o alerta para que ela saiba que ele está se aproximando. Pode ser ampliado também para isso. Uma pergunta que as pessoas fazem eu já ouvi isso, doutor Vinícius, se o preso ele pode tirar a tornozeleira. Ele até pode, mas vai ficar sabendo que ele está sem. Na hora você vai disparar um alarme no sistema de controle. Ela tem diversos sistemas de segurança para evitar isso. Ela é com uma malha de aço que não é fácil de tirar. Dificulta muito o corte. Dentro da tornozeleira em si, ela tem fibra ótica, então se ela é cortada, o alarme dispara. E além disso, essa que foi aprimorada, ela tem um sensor de temperatura. Então, se ela sair de contato com o corpo, o alarme também é acionado. É alta tecnologia. Se a bateria estiver fraca, o alarme é acionado. Então, se ocorrer, por exemplo, do preso passar mal e ter que ser conduzido ao hospital, ou ter que ir ao hospital, ele vai ter que entrar em contato com a central e informar, estou indo para o hospital, e eles vão acompanhar se ele foi realmente até o hospital. Ou seja, o preso que quer bancar o professor Pardal vai se ver em maus lençóis. Ele vai ter a vantagem de não precisar se recolher no albergue, mas, por outro lado, ele vai ficar muito mais controlado do que é hoje. Exatamente. Então é essa questão. E nós temos uma ideia de quantos presos podem ser beneficiados aqui em Juí, no primeiro momento? Em princípio, esse sistema é para todos os presos do semiaberto. A gente tem hoje cerca de 60, 70, acredito,
com preso semiaberto com serviço externo. Então seriam esses em princípio. Preso semiaberto com serviço externo. Mas o preso vai ter que se adaptar a esse sistema, ele vai ter que passar por um treinamento também, e para verificar se ele vai conseguir ficar nesse sistema. Até porque, isso é um outro ponto que é importante esclarecer, se ele chegar a violar o dispositivo, isso ele vai ter que ser alertado antes, ele vai responder pelo crime de dano ao patrimônio público, porque ele vai estar danificando a tornozeleira. Crime esse. E aí, por exemplo, o senhor comentou o preso lá de Panambi, que tem o semiaberto em Juí, ele pode ficar lá na casa dele, trabalhando. Sim, lá. Ele se recolhe lá em Panambi. Pode ficar lá quanto tempo? Uma semana, fora? Não, ele fica, em princípio, ele tem que ficar recolhido lá. Fica lá em Panambi. Fica recolhido na sua casa e o sistema vai acompanhar se ele realmente vai estar lá. E ele não vai tirar nunca essa tornozeleira? Ele vai dormir com ela? Dorme com toma ela, banho? Recarrega com ela não pode sair nunca. Recarrega tudo? Ele tem um sistema para recarregar, a bateria dura uns 3 dias. Então, por isso que ele precisa passar por esse treinamento de como se adaptar com essa tornozeleira. Sim, tem que passar. Bom, amanhã, então, 17 horas, esse encontro, ele inclusive ele é aberto para quem estiver interessado? Sim, é uma audiência pública, ela é aberta. Vai ocorrer, inclusive, a gente vai aproveitar a mesma oportunidade para fazer a reunião do Gabinete Integrado da Segurança Pública, para fazer o desdobramento daquela questão das câmaras que foi tratada na CI na última quinta-feira. Okay. Esse é outro projeto também importante, as câmeras, né? Exato, é um projeto que já vem se arrastando há muito tempo, né? Pelo que a gente está percebendo, o prefeito está determinado a levar isso adiante de uma vez por todas. Então a gente vai ter o desdobramento disso na reunião de amanhã. Bom, aproveitando que o senhor está no estúdio também, teria vários assuntos, mas claro que o tempo a gente é exíguo, mas assim, doutor Vinícius, penitenciário de Juí, alguma outra novidade? Nós tínhamos aquele projeto dentro da penitenciária de uma ala feminina, já existe, mas uma penitenciária feminina lá dentro? Exato, seria uma adaptação de uma área que já existe, que era destinada no projeto a uma guarnição da Brigada Militar, mas que acabou sendo subutilizada, ela não foi utilizada para isso, até porque não havia fim efetivo para ocupar aquela área. No entanto, agora com essa novidade da questão do monitoramento, a gente vai repensar isso, ver se vale a pena investir lá, porque se for o caso de a gente conseguir diminuir muito os números de presos que se recolhem ali no Instituto Penal, talvez seja o caso de passar as mulheres do regime fechado a ser recolhidas ali. A gente conseguiria resolver essa questão de separar, tirar as mulheres lá de dentro. Só que aí a gente vai ter que ver como vai funcionar o monitoramento para ver que encaminhamento vai ser dado para isso. Quantas mulheres tem hoje na penitenciária? Gira numa média de 30. E tem espaço aqui no que era um presídio uma vez, agora é o albergue. Exato, o que se chama de albergue, que é o Instituto Penal de Juí, é o antigo presídio de Juí. Então, com a construção da modulada, o presídio passou, a penitenciária passou a ser lá, e aqui foi adaptado para o semiaberto, mas ele tem estrutura para receber o fechado. Para fechado. Muito bem, Juiz Vinícius, muito obrigado. Bom trabalho. Eu que agradeço. Juiz Vinícius Borba Paz Leão, falando sobre esse sistema agora, então, tornozeleiras eletrônicas que vamos ter aqui em Juí.